Te liga, gauchada, tranquilinho? Eu sou o Léo, gauchão de apartamento, e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial batendo um papo comigo aqui, vocês acompanhando através das redes sociais. Aproveita, segue a gente aí em todas as redes, @Léo, o gauchão de apartamento. A gente tá lá com um canal no YouTube, onde o vídeo aqui do nosso podcast sai na íntegra. Tem também lá no Facebook e os cortes a gente coloca no Instagram e no TikTok. Então acompanha lá. E se tu quer escutar em áudio, o nosso programa também tá lá no Spotify e no Deezer. E hoje eu tô aqui no estúdio recebendo um baita de um convidado. Ele que é ilustrador, é pintor, é escultor, é cartunista, é... mais alguma coisa? Mais um monte de coisa. Ele é um baita de um artista gaúcho aqui. Eu tenho uma satisfação enorme de receber ele hoje para bater um papo. Mauro Villarreal. O prazer estar aqui. Bom, obrigado, uma honra te receber aqui, meu amigo. Um convidado hoje mais louco do que especial, mas enfim. Então tá certo. Mauro, pra gente começar já falando um pouquinho sobre o teu trabalho, né, que tu faz ilustrações, tu já fez para Marvel, já fez para DC, os HQs ali, os gibis, né? Fez... Marvel e DC, eu trabalhava na parte de cor, então aquilo ali é uma grande fábrica, um sistema muito fabril, onde cada um faz um pouquinho, e eu trabalhava nessa parte de... Tipo uma linha de montagem. Uma linha de produção, eu trabalhava na parte de cor base. Ah, legal, legal. E aí tu fez vários desenhos, vários trabalhos, né? Mas eu quero começar falando daqui do Sul, né? Porque a gente tem que começar com o nosso país aqui, o Rio Grande do Sul. Tu já desenhou vários artistas gaúchos aqui, né? Como estava me mostrando ali. Quem que tu desenhou? Explica pra gente. Pô, caramba, eu tenho a felicidade de, na condição de um não músico, de um cara sofrível cantando e tocando, de ter dividido o palco com grandes nomes da música que vão de César Oliveira a Gaúcha Fronteira, Joca Martins, João Luiz Correia, Luísa Barbosa, Fagundes, enfim, todos os grandes nomes da música gaúcha. Eu já tive o prazer de dividir o palco pintando, desenhando e evitando de cantar. Tu deixou teu talento só ali para o desenho. Vamos focar no que tá pagando as contas. E aí tu divide o palco fazendo a pintura ao vivo dos Fazendo a pintura artistas. ao vivo, isso. Um dos grandes diferenciais que eu sempre tive desde pequeno é conseguir manter o foco na pintura e no desenho, independente do tumulto ao redor. Então, quando eu resolvi subir ao palco com esse trabalho, foi muito fácil para mim. O que normalmente o pintor, o artista plástico, ele é mais backstage, é aquele cara que fica mais reservado, e eu tô conseguindo quebrar essa parede e sair de trás da câmera, sair de trás do microfone e vir para frente fazendo o meu trabalho. Que legal, legal. E dentro desse meio tradicionalista aqui dos gaúchos, tu fez já a ilustração ali, a identidade visual, né? Foi do acampamento Farroupilha? Sim, do acampamento Farroupilha do Governo do Estado, de 2020, 21 e 22. Além de outros eventos menores. Cara, eu fiz a identidade visual da Califórnia da Canção, lá de Uruguaiana, que é o festival mais tradicional e mais antigo do Rio Grande do Sul, né? Sim. 2020, 2021, e já estou preparando já de 2022 também. E desses da Califórnia, tu fez já, além de lá, tu fez outras também? Sim, para outras cidades também, em eventos menores. Agora, por exemplo, em março, ou abril. Março estava fora. Abril foi feita a entrega de uma série de quadros que eu pintei para o governo do estado, representando toda a trajetória, toda a história de Nita Garibaldi na Revolução Farroupilha, que não se tinha recurso visual até então disso. Foi lá, Rinaldo Souto fez toda uma pesquisa na qual me baseei, e ali eu produzi esses quadros representando 9 passagens dela por eventos importantes aqui no estado. Sim. E esses quadros, eles estão expostos hoje estão em museus, nos museus espalhados pelo estado, em 9 cidades diferentes. Ah, eu achei que era os 9 no mesmo lugar. Não, ia ficar bem bacana poder mostrar quase que uma timeline ali, né? Mas eles ficaram no sítio arqueológico onde ocorreu o fato. Ah, bacana. A gente começou lá em Vacaria e viemos descendo até Mostardas. Sim.
E aí, agora está distribuído esses quadros, são momentos históricos da Anita Garibaldi ali, ilustrados ali para... Isso, pintado em quadros gigantes, quadros de 2 metros de altura. Caramba, é grande o negócio, tamanho real. Sim, não, teve inclusive, uma das coisas que eu fiz nessa pesquisa foi buscar relatos da época de como era a aparência, a altura, enfim, todos os detalhes reais da Anita. E aí, depois disso, eu fui em busca de uma modelo, porque eu sou muito detalhista. E eu fui em busca de uma modelo, acabei encontrando a Yasmin Zanin, lá de Sapiranga, a menina, que tem a mesma idade, mesma altura, mesmo tipo físico da Anita. Então, eu usei ela ali como modelo, caracterizamos ela com umas roupas semelhantes às usadas na época, para se ter toda essa interação. Tem aquela música clássica da Marlene Pastros, onde ela diz que ela canta um filho no braço e no outro um fuzil. Esse, inclusive, foi um dos quadros que eu pintei. Bacana. Onde ela tá com um filho em um braço e no outro tem um fuzil tem lá. Um fuzil. E a gente fez todo um grande improviso, né? Infelizmente, ninguém quis emprestar um bebê recém-nascido pra gente. A gente foi lá, eu preparei uma trouxa de roupa lá com os pesos semelhantes a um bebê. Pegamos lá um pedaço de madeira no tamanho e peso semelhante a um fuzil e colocamos a Yasmin em cima do cavalo para eu ver como era a reação do corpo da Amazona cavalgando com objetos nos braços, então fiz tudo a partir disso. E teve um dos quadros que eu pintei ela em tamanho real. Ela tinha, segundo relatos, 1 metro e 2 terços. 1,65 m, 1,66 m. E num desses quadros eu consegui pintar ela em tamanho real. Tamanho real. Uau, Mauro, que baita trabalho, parabéns. Pô, eu fiquei curioso para ver essas ilustrações agora. Vou ter que... Só uma observação, Mauro, puxa um pouco o microfone mais para ti, que tá um pouquinho distante. Aí, Que bacana, Mauro. Fiquei curioso para ver essas ilustrações aí. Então, o pessoal encontra... Tem algum site onde tem os endereços desses museus, onde está... Tem algum lugar onde pode se encontrar isso? Eu realmente não faço a menor ideia, mas semana passada a gente lançou o meu site agora, é maurovilareal.com.br. Sim. E lá é uma das coisas que eu vou disponibilizar lá, é certinho esses locais e enfim... imagens de alta resolução também desses trabalhos, para que se possa ter também eles em uma ordem cronológica. Bacana, bacana. E falando um pouquinho da Semana Farroupilha ali, que tu fizeste, é o 3º ano que tu faz a identidade visual, né? Esse ano eu achei muito legal a questão que tu usou as mãos ali, um aperto de mãos isso, ali, né? Isso. Que seria a união dos povos. É uma característica muito forte no gaúcho, essa questão do aperto de mão firme e tal. Somando isso a essa possibilidade que a gente está tendo, essa segunda chance, digamos assim, dessa reaproximação, de poder estar junto, voltando ao acampamento presencial, ainda com a possibilidade online, que foi um grande avanço também, né? Sim. Essa possibilidade de se ter acesso a esse material de forma online, em tempo real. Mas eu busquei de uma forma muito simples. Eu gosto desse trabalho muito objetivo, que tem uma silhueta muito reconhecível, que tu não gere uma margem para uma outra interpretação. E ali eu criei esse trabalho onde as duas mãos, num aperto firme, formam o contorno do mapa do Rio Grande do Sul. Ficou muito bonito, ficou muito legal. E realmente é essa simplicidade que tu leva, eu não sei se é essa a ideia. Sim. Tu bate o olho, tu entende o que é, né? Então, e isso é muito difícil de ser produzido, porque é muito mais fácil tu escrever um belo texto em 300 páginas. Difícil é tu fazer isso em 2 parágrafos. E é isso que eu busco, é sintetizar toda uma série de ideias em um desenho simples, objetivo e de fácil reprodução também, né? Porque, como já nos anos anteriores, houve muitos trabalhos escolares refazendo, relendo pelo Rio Grande do Sul inteiro. Pô, que legal. Então, é uma coisa que eu busquei, assim, entregar algo que seja de fácil leitura dos 2 aninhos lá, de criança de 1 aninho ou 2 até... Pessoal mais maduro. E tu chegaste a fazer também capas de discos aqui de felizmente. Cara, uma loucura, né? Eu acabo circulando por muitos meios. Mas sim, muitas capas de discos aí de pessoal. Cara, desde capas para artistas de São Paulo até aqui no estado. Eu gosto muito de fazer isso.
Tem algum, assim, que tu... Quais que tu fez e qual que tu mais curtiu, assim? Pô, teu... caramba. Bom, todos devem curtir, mas... mas que às todos vezes tem... são uma viagem muito maluca. Sabe, fiz algumas coisas. Eu fiz uma capa muito maluca pra um músico lá de Taquara, um grande amigo, que eu conheci ele através do pessoal da Acústicos Valvulados, que é o Chico Paes. Que é um trabalho onde eu brinco com linhas. Sim. E de perto é um emaranhado de linhas. E quando tu afasta, forma a imagem. Esse é um trabalho que eu acho muito bacana, porque ele gera essa dupla interpretação. Sim. De perto, todo mundo é uma bagunça. E de longe o cara até é bonitinho, o cara até é ajeitado. Se ajuda. É legal isso, porque se tu pega a capa, tu não vai enxergar a pessoa, então, ali. Só se tu vê bem de longe. Muito de perto são só riscos. Sim. E de longe forma-se a imagem. Eu tenho uma série de quadros também que eu pintei nessa mesma linha. Que legal, legal. E de artista nacional, assim, tem algum que tu... Caramba, eu andei fazendo material para uma banda lá do centro do país, de uma amiga, Bianca Jordão, que também é um... Cara, o Felemos, da Legião Urbana, que fez lá o início da Legião, toca com eles também. Sim. É um processo muito bacana. E eu tenho uma grande tristeza que eu não pude participar da época do vinil, que deve ter sido muito maluco. Pô, produzir imagina fazer aqueles capa de formatos vinil, grandes e tal. Eu adorava comprar um vinil e eu abrir ele, o cheiro, procurar os detalhes na capa, depois procurar os detalhes do encarte. E, infelizmente, eu não pude criar nesse período. Então, agora estou tendo que me contentar com CD, DVD e tal. Sim. Faz parte, né? Mas toda uma mas essa evolução. nostalgia é legal da gente pensar, né? Do cara comprar aquela coisa. Hoje em dia o pessoal tá voltando a consumir vinil também, né? Tá bem gourmetizado, né? Tá bem gourmetizado. Bem gourmetzão, assim, e tal. Mas é bacana. Poxa, é super bonito. É um design muito bonito, né? Tem espaço. Tu criar para uma mídia de CD é jogar futsal. Entendeu? LP é futebol de campo, é 11, 20, são 22, 11 para cada lado. Boa analogias aí. E a gente falando no meio da música, né? Tu fez também, além das capas de discos, tu fez participações de shows nacionais de grandes artistas, aí onde tu fez a ilustração ao vivo lá, né? A pintura de um quadro ao vivo. Então, cara, a gente foi de Michel Teló. Acho que foi o show com mais público, acho que tinha mais de 10 mil pessoas naquele show. Caramba. E o meu processo é sempre o mesmo. Começamos o show com a tela em branco, e quando eu uso uma tinta de secagem rápida, terminou o show, a tela tá pronta, eu assino, ele autografa, e normalmente depois a gente bota esse quadro para leilão em prol de alguma entidade bacana e tal. Que legal, meu. E isso é muito doido, porque eu faço isso, e faço isso tanto em shows de música quanto em eventos. Cara, recentemente fiz fiz na Arena do Grêmio, pintando ao vivo em um evento lá. Assim como faço fora do país também, é muito divertido, é um processo muito divertido para mim. Sim, porque tu tem um contato com o público vendo tu trabalhar ali ao vivo, né? O pessoal... gera toda uma curiosidade do público, né? E pro artista também é bacana, porque tem aquele feedback em tempo real, sabe? Rede social é bacana e tal, mas tem sempre um grande delay. Sim. Por exemplo, um dos primeiros trabalhos meus a ter uma grande repercussão foi uma brincadeira que eu fiz na madrugada lá, criando uma arte inspirada no seriado The Walking Dead. E foi maluco, porque eu criei... Cara, sabe aquela coisa assim, eu acordei 2 da manhã com uma ideia na cabeça, aí eu levanto, vou pro estúdio e vou criar e tal. Fiz o desenho, larguei na internet. Deve ter se passado uma semana ou 2, 3. A minha filha mais velha, a Duda, no intervalo da aula me liga: pai, tu tá acompanhando teu site, teu blog na época? Eu disse: não, porque dá uma olhada, vê o que tá acontecendo. Cara, eu liguei o computador, a cada F5, a cada atualizada que eu dava ali, subia 5, 10 mil visualizações. Eu disse: o que tá acontecendo? Aí eu ligo de volta para ela no fim da aula e disse: filha, o que tá acontecendo? O elenco de The Walking Dead repostou. Caramba, sério, meu? Então, aquilo ali, o troço explodiu. Sim, imagina.
Dia desses, de brincadeira, eu fiz no Google lá uma pesquisa por imagem daí e joguei aquele trabalho em específico. Sabe quando aquela ali tem a aba 1, aba 2, 3, 4, 5, chega no 10 lá e acaba. Sim. E tem o continua. Sim. E continuava gente reproduzindo aquilo lá, vendendo pra caramba, almofada, camiseta, tudo na China, no Shopee. Com a tua arte. Com o meu trabalho. Que legal, cara. Queria ganhar royalties daquele... mas não tá rolando. E foi uma coisa que tu acordou na madruga, assim, veio, aí tu desenhou. Doido, sabe? É muito doido, porque... Cara, eu fiquei conhecido lá fora muito antes de ficar conhecido aqui, sabe? Sim. Antes sabe, antes de eu ir comer um assado na casa do César Oliveira, o Bill Murray tava comentando o trabalho meu. Sério? Então é maluco, porque como eu digo, eu fui, eu não passei aquela fase de ser o chamado artista local ou artista regional. Eu subi direto para lá e depois vim descendo. Sim, tu primeiro ficou conhecido mundialmente, agora tá sendo dentro do nosso país aqui, do Rio Grande. É meio maluco, né? Cara, é muito maluco, porque eu trabalho há mais de década exclusivamente dentro de casa e tal, e os meus vizinhos têm dificuldade de compreender o que eu faço, sim, sabe? Enquanto que tu pega o avião aqui, eu chegava em São Paulo antes da quarentena e tal, tinha gente me esperando no aeroporto para tirar uma foto, pegar um autógrafo e tal. E os meus vizinhos às vezes me paravam, mas vem cá, o que realmente tu faz da vida? Essa é a pergunta clássica pros artistas. Mas tu trabalha no que mesmo? Tu faz alguma coisa? Só faz isso? Só desenho, tu também trabalha. E pra mim foi uma história muito maluca, porque eu era funcionário público do Estado, eu era policial. Eu fui policial durante 11 anos. Ah, é? E do nada, eu resolvi interromper aquela carreira ali e investir em algo que era totalmente incerto, era uma grande aposta. Uhum. Então, felizmente deu certo e tal, mas não era aquela coisa que se tinha certeza, obviamente, né? Sim, nunca tem, né? Pai queria me matar. Então, porque tu tem aquela consciência de que, poxa, não, como se chama, é algo seguro. Sim. O pessoal tem, principalmente mais antigo, essa visão, né, de tu ter um trabalho que é mais seguro, com carteira assinada e tal, e o cara largar isso, que era um funcionário do Estado. Estabilidade e arriscar uma coisa totalmente por conta, né? E é inusitado, né? Como eu te falei, um dos grandes erros que quem entra nesse meio comete, na minha opinião, obviamente, é que eles buscam desde o início imprimir o seu estilo, imprimir a sua marca. Isso fecha o nicho. Sim. Sabe? Isso fecha as suas possibilidades. E foi uma estratégia oposta, abrir completamente, sabe? Eu comecei me conscientizando de que sei lá, num exemplo bem tosco, eu posso gostar de desenhar copo. Só que hoje o mercado quer que desenhe garrafa. Eu que me adapto. Garrafa, então, na minha opinião, é um copo com um bocal mais estreito. Sim. Eu vou me adaptar às necessidades do mercado. E foi o que eu fiz desde o começo. E isso abriu muito o leque. Tu começou desenhando o que logo no início? Nesse período de transição, eu busquei, obviamente... Porque nesse mercado não adianta tu saber o desenhar. Tu tem que saber para quem tu vai desenhar. Qual é a necessidade daquele contratante. Eu fui me especializar nisso. Aprender a usar o material, aprender a usar a técnica a meu favor. E como eu era, obviamente, bem mais velho do que a imensa maioria dos que estavam começando, eu fui muito focado. E fui mostrando serviço e tal. E aí, logo em seguida, eu comecei a ser convidado para fazer esses trabalhos com cor base, que é recém o início do processo, para descer. E aí, caramba, eu tava assim, de dia eu tava dirigindo uma viatura e de noite eu recebi um e-mail lá com um roteiro inédito de Superman para mim já ir montando ali como é que ia organizar o troço. E aí a coloração é toda digital. É tudo digital, né? Tanto que tu trabalha daqui de casa pro mercado americano, né? Sim. E aí, eu, cara, de dia tava dirigindo a viatura, de noite tava trabalhando nos Estados Unidos e começou a pingar em dólar e tal. Eu vi que dava, né? Pensei, caramba. E aí eu fui compreender que isso é um processo
que ele é fabril, que ele é fordista, ele é todo segmentado. E vi que, pô, tem margem, né? Sim. E aí eu comecei a me interessar mais. Depois fui convidado para trabalhar com o pessoal da Marvel, porque tem muito artista brasileiro que trabalha com eles, e eu ajudava nesse processo ali. E aí eu fui convidado para um projeto bem grande com uma editora franco-belga. Nos na Europa, o quadrinho ele é tratado como um material didático. Então tem muito investimento do poder público para transformar a história deles em quadrinhos, porque isso facilita o acesso a uma linguagem mais atualizada para a molecada, para o pessoal das escolas. E eu fazia o tratamento de página, eu pegava a página cheia de risco e eu limava ela, até ficar exatamente ela limpinha, só com o traço que realmente importava. E aquilo ali tu consegue fazer 1, 2 páginas assim por dia. Só que eu acabei desenvolvendo um sistema ali, obviamente que eu sou workaholic, né? Tipo, naquela época lá eu começava a trabalhar às 8 e eu ia até às 5 da manhã. Depois às 8 eu tava de novo, Só né? dormia 3 horas por dia. Sim. Só que eu conseguia fazer 10 páginas por dia. E aí tu faz, 10 páginas. Ganhando em vezes euro. 25 euros. Cara, eu comecei a tirar um salário da polícia a cada uma semana, 2, assim, no máximo, assim, eu dobrava meu salário. E ali deu pra juntar uma gordura e pensei, vou arriscar, né? E aí arrisquei, caramba, bicho. Na época da polícia eu não tinha conhecido Florianópolis ainda. Então, e depois que eu me dediquei exclusivamente à arte... Conheceu o mundo. Infelizmente. Que coisa boa, Mauro. Muito maluco isso. É maluco, né, cara? Porque tu imagina, se tu continuasse ali no teu trabalho, realmente tu ia ficar, como tu disse, ia conhecer um nicho muito pequeno. Muito menor, claro. Muito menor. E aí, quando tu expandiu a tua mente, a tua consciência, o teu trabalho, tudo expandiu junto, né? É muito doido isso, sabe? Mas eu procuro, obviamente, como eu falo sempre, eu procuro separar o CNPJ do CPF, sabe? O CNPJ tem que ir lá, o CNPJ precisa... O CPF não, cara. O CPF quer andar de tênis quase furado e andando Ficar em pelas casa mesmas... Cara, andando pelas mesmas ruas que eu andei a vida toda, comendo o pão da minha vizinha lá, que eu como há 20 anos, sabe? Sim. Parando. Eu tenho um amigo que... Ele é vizinho de... Eu moro a 50 metros da casa da minha mãe, meu irmão é meu vizinho de lado, a gente mora todo mundo na mesma quadra ali, a gente foi comprando casas todas próximas e tal. E esse vizinho de frente, cara, deve fazer uns 15 anos já que ele trabalha em casa, ele é autônomo, eu também, todo dia às 4 da tarde eu paro, eu ligo pra ele e só digo assim, bora? E ele, bora. Desliga o telefone, não precisa dizer mais nada. Sim. Dá 5 minutos, ele tá entrando no portão da minha casa e eu tô lá na cozinha já preparando café, a gente senta 20 minutinhos. Ali o CPF senta com ele, toma um cafezinho da tarde, come um pedacinho de pão, reseta. Sim. Ele vai pra casa dele, eu volto pro meu estúdio e aí a vida continua. Mas é aquele momento ali que tu dá um refresh ali, dá uma resetada no teu dia e troca uma ideia. E aí a gente faz isso há 15 anos. O CPF que é isso. Sim. O CNPJ sabe que ele precisa estar lá, ele precisa cumprir certos protocolos. Minha namorada diz que ela percebe certinho quando sou eu e quando é a pessoa jurídica falando. Jurídica falando. É quase um personagem. Sim. É que tu, obviamente, no teu trabalho hoje, tu atendeu chefes de nações, de estados, né? Sim. Então, tu tem que... obviamente, a gente vai ter um trato diferente, monta um personagem. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade para isso, sabe? Na polícia, a gente tem no exército também, a gente tem uma expressão lá que eles chamam de tuziar. Tuziar? Porque eu já chego tuziando, sabe? Todo mundo chega... Agora, por exemplo, recentemente estava lá com um secretário estadual. E aí todo mundo chega... meu querido secretário estadual, senhor... E eu chego... E aí, como é que tu tá? Eu já chego no tu, sabe? É que nem eu. Eu já chego tuziando. Eu já chego abraçando os caras olhando assim. Não sabe? Tenho muito protocolo de apertar a mão. Não, eu já... Sua excelência e tal. Então, eu tenho um pouco de dificuldade para isso. Sim.
Mas isso também quebra um gelo, que é bacana. Pior que é verdade, porque tu fica muito assim... protocolar, né? Fica aquela coisa mais fria, né? E a pessoa também tem dificuldade de abrir contigo ali, sabe? Sim. E aí tu quebra esse gelo, a comunicação fica mais fácil. Daí o cara se sente mais à vontade, tudo, né? Realmente... Mas falando dessa coisa de chefes de Estado aí, vou aproveitar, vou linkar outra coisa, que tu fez a pintura da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama. A Michelle, isso. E, cara, me conta como é que surgiu isso aí e como é que tu foi na casa deles fazer a pintura. Não, cara, eu não tenho nem visto americano, eu não... Sei lá, eu tenho um pouco... Eu adoro viajar, eu curto viajar. Gosto mais de voltar para casa, mas gosto de viajar. Uhum. Mas eu tenho uma dificuldade de pedir pinico em embaixada americana, cara. É uma coisa que eu ainda vou ter que fazer. Já tive convites para expor lá, mas eu nunca tive aquele... hoje eu vou lá, vou dizer para eles, por favor, deixem esse pobre tupiniquim adentrar esse mundo maravilhoso. Que é mais ou menos isso que o pessoal faz na fila lá, né? Tu vai lá super humilde suplicar, e tal, não sei o quê. Por favor, deixa eu gastar um pouco de dinheirinho que eu ganho aqui com vocês. Uhum. Deixa eu beijar os pés do Mickey. Mas, cara, esse trabalho surgiu durante uma viagem para São Paulo. Às vezes eu preciso ir e ficar, sei lá, 2, 3, 4 semanas lá. É bem cansativo. Uhum. Apesar de eu amar São Paulo. Eu acho que do exterior é um dos lugares que eu mais gosto de ir. São Paulo. E aí eu tava lá e foi uma viagem muito maluca. Porque, imagina, numa viagem só... Cara, me apresentei junto com Simari, como é que é lá? Simone, Simária. Agora Simone, separadas as duas. Putz, cara, eu não sabia nem que elas tinham casado, cara. E era um evento grande e tal, e aí elas desciam do palco, e aí eu subi e tal. E aí nesse... trabalho com elas, aí eu tô no apartamento onde eu tava lá, toco o telefone, era a equipe do Paulo Ricardo, da RPM, me chamando pra uma reunião com eles e tal. E aí, nesse inteirinho ali... Nossa, que palavra bonita, né? Inteirinho, cara. Desde os anos 70 eu não usava essa palavra. E aí me procuraram, me contratando, eles queriam que eu pintasse um retrato e tal da Michelle, e aí tal, acertamos os detalhes todos ali, pintei. Eu, absurdamente desavisado, filmei o processo. Às vezes eu gosto de fazer aqueles time-lapse. Time-lapse ali os speed paints para postar nas redes sociais. Filmei, foram 36 minutos de vídeo ali, que acelerado consegui botar em 1 minutinho, mas foi uma pintura de 36 minutos. E tal, chegou na hora de entregar, fiz a entrega, tá lá o cara de gravata, todo bonitinho. E aí ele recebe, agradeceu e tal, perguntou pra secretária, tudo certo, pagamento tudo certo, e ele disse pra ela assim, fulana, prepara, porque, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã eu já embarco. Eu disse, desculpa perguntar, mas como assim, embarco? Disse, não, tô indo para Washington amanhã de manhã, tenho reunião com ela e com o Barack, e esse aqui é o nosso presente para eles. E eu... Ainda bem, né, cara, que uma coisa é tu bater um pênalti no Maracanã lotado sem saber que é final de Copa do Mundo, né? Sim, imagina tu sabendo, tu ia... era outra... O peso da camisa era outro, né? Tá certo que no Sim. Maracanã lotado, só o Didia que sabe como é fazer gol com a seleção brasileira em campo, né? Sim. Mas a gente... cara, teria sido bem mais pesado. Foi muito leve, ele foi divertido e tal. Mas eu não sabia que era um presente para ela. Depois que eu fiquei sabendo, que eu recebi todo o feedback. E como é que foi? Tu acompanhou esse processo dela receber? Não, eu evito. Eu evito. É como quando vai ter uma exposição. Cara, eu vou lá, eu fico 15 minutos, 20 minutos, porque eu acho muito mais bacana deixar que as pessoas tenham a leitura delas do meu trabalho do que eu ficar impondo uma leitura. O legal do que eu faço é justamente isso, sabe? É deixar o pessoal interpretar da maneira que eles quiserem. Tu não dizer, eu fiz assim, com essa intenção. E às vezes é maluco, porque às vezes
às vezes a galera tem as interpretações deles falam muito mais deles do que de mim ou do meu trabalho, né? Sim. E teve uma vez que eu pintei um quadro lá e era um menino caminhando na calçada e tal, e no muro atrás dele havia algumas pichações, entre eles um corpo feminino com asas. Mas eu fiz só na intenção de que seria uma pichação, uma coisa e tal. Uhum. E, nossa, dali surgiram teorias, que é um anjo protegendo e tal, não sei o quê. Mas não foi, às vezes não é. Tem uma história muito bacana do Van Gogh, da fase amarela, que tem toda uma série de pinturas lá, onde ele usa muito mais o amarelo. Acho que é o Van Gogh, sim. E tem só um ponto lá com uma tinta marrom. E aí se tem 1000 teorias a respeito de porquê, o que significa aquele ponto marrom, sabe? Quando, na verdade, sei lá, de repente só tava chovendo pra caramba, era de noite, a loja tava fechada, ele queria terminar aquele quadro uma vez, vamos meter marrom mesmo. Às vezes não tem. Não tem, O cara tava sendo prático, de repente. Às vezes eu crio depois de compor o quadro, depois de montar ele todo, aí eu invento lá uma história bacana para ele, porque às vezes a lenda é muito maior do que a história real, e às vezes ela é muito mais legal e vale mais a pena ser contada e difundida. Sim. A lenda do quadro. Que aí o pessoal difunde assim, o cara pintou porque tem ainda mais uma teoria de conspiração, de repente, às vezes. Tudo. e tem rola toda uma glamorização, né, cara? Pô, se tu parar pra pensar, tem uma história muito doida, por exemplo, pra te ver como o CPF é uma coisa, o CNPJ é outra, né? Hoje em dia, quando a gente fala de grandes pensadores gregos e a gente, sei lá, a gente sonha, a gente divaga a respeito de como era a vida deles e tal, a gente não faz ideia dos perrengues. Uhum. A gente só sabe o que foi escrito ou o que foi editado. Sim. Sabe? Tem um pensador genial, Heráclito. Cara, todo mundo sabe, conhece as teorias dele, alguns não sabem quais são as teorias que pertencem a ele, quais não são. Mas ninguém sabe como é que, por exemplo, o cara morreu. Meu, o cara, pra te ter ideia, olha a tosquice. Heráclito, um pensador reconhecido mundialmente há 2000 anos, ele viveu lá em 600 a.C., ou seja, mais de 2 milênios e meio. Ele estava com febre. Foi no que equivalente a um médico da época. E o médico disse para ele que a única solução para passar aquela febre é ele mergulhar numa banheira de excremento, que era o tratamento da época. Que as fezes iriam tirar aquela febre dele. Sim. Ele fez tratamento médico, né? Chegou em casa coberto, porque tinha que manter aquele excremento no corpo. Vamos tratar como excremento. Os cachorros dele não reconheceram ele pelo cheiro, atacaram e mataram ele. Por que a gente vai difundir essa história? É muito mais bacana falar de todas as coisas que ele criou e as coisas que ele não criou, mas que atribuíram a ele. Então, tem muito disso. Às vezes, a lenda é muito mais bonita que a história. Sim, do que a história real e fatídica da coisa, né? No caso dele aí foi fatídico. E, assim, desses pensadores ou até de pintores, como tu citou ali, tem alguma coisa que te inspira no trabalho para criar? Caramba, agora em final de março, em Paris, eu estava no d'Orsay, que é onde tem uma das maiores coleções de Van Gogh no mundo. E o trabalho do Van Gogh, ele é impressionante. E eu tenho isso de gostar de conhecer muito o CPF do pintor. Sim. Sabe? E aí tu saber e tu ver o trabalho ao vivo, o brilho daquilo 200 anos depois, e tu saber qual era o contexto no qual ele foi criado. Uhum. E, cara, eu sou fã pra caramba do trabalho dele, assim como sou do Munch, de John Singer Sargent, sabe, todos esses pintores que... Eu gosto muito desses trabalhadores, digamos assim, que eu me considero muito isso, muito trabalhador, muito aquele cara operário mesmo. Uhum. Esses caras que deram uma guinada e que proporcionaram para a humanidade uma guinada na história daquilo que eles, da área onde eles trabalhavam, sabe? Porque eles trabalhavam... Era o sustento deles na época, né? Eles trabalhavam, pintavam por necessidade, né? Ou
não só quadros, mas muitos deles pintavam até as igrejas. Os afrescos, né? Então era a maneira deles se manterem, sobreviverem, sim, né? Sim, Mas daí nessa tua pesquisa, assim, tu gosta de ver o CPF do artista, tu sabe alguma curiosidade de algum deles, assim, da história, por exemplo, Caramba, agora semana passada, né, descobriram um autorretrato do Van Gogh, por exemplo, por baixo da... E recentemente, eu às vezes gosto de cobrir uma pintura com outra. Há um tempo atrás, inclusive, eu vendi o quadro exclusivamente porque o cara queria descobrir o que estava pintado por trás. Ah, é? É uma boa estratégia. Pô, gerando a curiosidade do cliente. Sim. Então, Mas, cara, tem muita coisa bacana, sabe? Tem coisas, assim, que são absurdamente inimagináveis. No quadro que todo mundo conhece, por exemplo, O Grito, do Edvard Munch. Uhum. Ele tem representa o povo brasileiro hoje no mercado. No mercado. Olhando o preço. É tipo isso. E ele era tão consciente da própria situação em que ele se encontrava que no quadro tem escrito, não dá para perceber numa primeira olhada, tu precisa ver aquele trecho em específico. Ele mesmo escreveu, só pode ter sido pintado por um louco. Porque aquilo ali é a vista da janela dele quando ele estava em um manicômio. Ah, ele estava no manicômio. Ele estava no manicômio. Puxa vida. E é uma das obras mais conhecidas aí. Extremamente. Pô, virou filme, né? Aquela máscara ali virou filme. Sabe? Virou franquia de filme. Então, é tudo isso que é bacana. E tu vê caras que tem uma obra absurdamente imortal, como o Da Vinci, por exemplo. Sim. Cara, há uns, 8, 10 anos atrás, a França cogitou a possibilidade de vender a Mona Lisa porque a venda dela quitaria a dívida externa francesa. Só a venda do quadro da Mona Lisa? Só a venda do quadro. Caramba, imagina o valor que tem atribuído àquela pintura, né? Bilhões de euros. Sim. Entendeu? E mesmo assim não foi aprovada a ideia. E é um cara que ele revolucionou a área na qual ele trabalhava. Ele é extremamente onipresente na história da arte, a ponto da gente não perceber que ele produziu, na vida toda dele, ele morreu muito velho, pouquíssimos trabalhos. Ah, é? Se não me falha a memória, certificados não chegam a 11. Caramba. Pô, é pouco mesmo, É pouquíssimo. A Mona Lisa, ele ficou, se não me falha a memória, 6 anos. E ela está inacabada. Ah, ela é inacabada? Ela é inacabada. Eu não sabia disso ela também. Ela é inacabada. Tu vê. E tu vê, um cara que pintou 11 e ele é onipresente. Ele fez em vários segmentos, né? Fez afrescos, fez as esculturas, era inventor. Não, ele era muito inventor. Ele trabalha... De novo, aquilo que a gente diz, que eu digo que a lenda é maior do que a história. Ele é tido muito como um inventor. Porém, na verdade, o que ele fazia era trabalhar com teatro. Ah, é? Era produção... Aqueles croquis que a gente vê, a imensa maioria foram produtos que ele criou para peças de teatro. Pô, que coisa doida, né, cara? Eu achei que eram invenções ali. Não, tanto que não foram nem sequer produzidas. Sim. E enfim, ele era tão desimportante que, poxa, a Santa Ceia dele, que está num mosteiro na Itália... os pés de Cristo foram cortadas porque os monges resolveram que era um refeitório e eles resolveram fazer uma porta. E eles foram lá e cortaram um pedaço. Ah, é por isso que tem aquele... tem uma porta mesmo, tem imagina. Uma porta. Ali foi recortado, eles cortaram fora. Tipo, não era nada valorizado na época quando ele viveu. A Mona Lisa era só o quadro número 1000 não sei o que lá do acervo do Louvre até 1911, quando um italiano roubou ela. Ele era tão pouco importante, aquele quadro. O Louvre, ele começou como uma fortaleza, depois ele virou um estábulo. E aí, quando Napoleão ascendeu ao poder, né, ele resolveu reformar tudo e transformar aquilo ali no castelo dele. A Mona Lisa já estava
no acervo do governo francês. E ele achou bacana botar ela para decorar o banheiro dele. E ela ficou por anos decorando o banheiro de Napoleão. Pá, cara, eu não fazia ideia disso. Pô, cara, tem uma palestra muito bacana sobre isso, sabe? Que o nome da palestra é Desvendando Mona Lisa, no plural, porque aí a gente trata de diversos quadros. Diversos trabalhos, esculturas e tal. O David Michelangelo, cara, que ele foi um concurso público. Um concurso público? Concurso público. A prefeitura de Roma tinha... que na verdade não era prefeitura, na época eram reinos independentes ali, né? Eles tinham um bloco de mármore imenso lá e não sabiam o que fazer com aquilo. E aí abriram um concurso, deram como tema e ele acabou ganhando porque a abordagem dos outros foi toda meio que unânime, né? Que o tema seria a vitória de Davi sobre Golias. E todos representavam o Golias gigante e tal, e Davi pequeno enfrentando ele. E o Michelangelo surgiu com uma proposta totalmente diferente. Que se tu olhar, ele tá aqui segurando um negócio, não lembro o que é, se é um pedaço de pano ou acho que é a funda até, inclusive, ele tá segurando assim. E Michelangelo pegou como se ele estivesse ouvindo aqui, ele ouviu o chamado de Davi pro duelo e ele meio que se vira. E ele pegou esse momento, esse frame de uma história que ele imaginou, sabe? Aquela reação, aquela primeira reação. Disse, opa, peraí. Peraí, o que tá rolando? Vai rolar um fight aqui, uma briga? Deixa comigo. Deixa pra mim, pô. Então, foi o inusitado. Eu digo sempre que qualquer obra de arte, 70% dela é a ideia. Sabe? É tu pensar uma coisa, às vezes até fora da caixa, ou ter uma visão de um momento específico que ninguém pensou e... O produzir é 30%, porque o produzir é técnica. Sim. O desenhar, o pintar é técnica, como é técnica tu saber escrever. Não nascemos sabendo escrever, correto? Sim, não. Mas todo mundo aprende. Por quê? Persistência. Já se tu vai se tornar um poeta ou não, aí entra aquele 70% do ineditismo. Porque a imensa maioria dos participantes de reality shows de música não emplacam. Porque para eles são técnicos, sabe? Um cara que eu curto pra caramba e que eu tenho o prazer de, volta e meia, dividir o palco é o Humberto. E o Humberto tem uma frase que ele diz que... Humberto Gessinger. Isso, Gessinger. Ex-vocalista dos Eternos Engenheiros do Havaí. Onde ele diz que eu não sou coração, eu sou coração, eu não sou cardiologista. Entendeu? É muito isso. Sim. Eu sei bater, eu sei produzir. Eu não sei interpretar. Sim. Então, a arte é muito isso. É tu sentir. Não é... A técnica, ela é fundamental, obviamente. Mas ela é uma parte menor desse processo todo. Tanto que tem caras que tem um trabalho genial, como, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo, que ele tem aquela série de tiras lá das cobras, que esteticamente elas não... Obviamente, ele é um escritor, não são tecnicamente perfeitas, mas as ideias que ele consegue transmitir ali são incríveis. Ou seja, ele suprimiu essa deficiência nos 30 da técnica com os 70 da inspiração. De uma coisa inédita, de uma coisa... É isso. O artista, num geral, como tu falou, seja músico, seja ator, seja comediante, seja pintor, todos eles, o que vai dar a diferença dos outros vai ser essa questão da inspiração, dele ter uma coisa que aquele brilho é diferente, né? Claro, é a genialidade do teu trabalho. Sim, sim. É tu representar 90%, 95% da população do Rio Grande do Sul, que não admite fazer parte desses 95%, entendeu? Mas que são, porque a imensa maioria do Rio Grande do Sul hoje ela é urbana. Sim, sim. E não é culpa minha ser urbano. Não é culpa minha não poder andar a cavalo no centro de Porto Alegre. Não, é uma questão que não funciona.
Então, isso é representar a imensa maioria de uma forma sensacional. Porque Obrigado. tu tá dando voz para eles, por mais que eles não queiram. Não. Sabe? Não, de jeito nenhum. Capaz que eu sou não. assim, né? Meu negócio é montar num pingo. Mas na quarta-feira de tarde, tu encontra eles de patinete elétrico na orla do Guaíba. Pior que é verdade. Não, eu, às vezes, falando nisso, né? Teve um monte de gauchão que eu vou... Cara, pá, pilchado, assim, né? Aqueles mais, né? Chucro, assim. Aí, tá... O cara assando churrasco, aí o cara me convidou, mais de uma vez aconteceu isso, vamos lá em casa lá e tal, aí chego na casa do cara na cozinha, tem o quê? Uma air fryer. Aí eu falo, aí, ó, tu faz churrasco na air fryer? Não, isso aqui é coisa da minha mulher, capaz que eu vou usar esse negócio. Eu levei um amigo na casa do meu tio, não é no Alegrete, e fui 600 quilômetros falando, porra, Alegrete, gente, lá o troço é raiz. Porra, eu chego lá, meu tio, abraços, Eltron, espeta a carninha e bota na churrasqueira elétrica, ela fica rodando. Eu disse, não, GTV de cachorro. Aí caiu teus butiá do bolso, né? Ficou olhando, pô, tio, eu tava falando que tu era raiz, 600 quilômetros gabando ele. Gabando, tio, chega lá, espetinho. Mas é que a facilidade tá aí, cara. Não tem por que não usar. Exato. Essa que é a questão. A gente brinca e tal, mas essa é a questão. Tu tem que compreender a tua história. Mas não tem por que tu ficar parado nela. Sim. E isso é o que eu tento fazer com, né, de uma forma mais irreverente, mostrar que o pessoal é... E isso é um grande mérito. Eu tenho conversado bastante com amigos a respeito disso. É um grande mérito dessa nova safra, que obviamente não é tão nova, mas se a gente comparar com Trapalhões, com Chico Anísio, é nova. Sim. Dessa nova safra de humoristas. O trabalho, ultimamente, ele tem se focado muito mais na identificação, quase que num auto-bullying, deixando de lado aquela questão de tu humilhar, de tu rebaixar o outro. Sim. E isso é sensacional, porque isso gera até mesmo a autoestima. Anteriormente, o humor ele servia para derrubar a autoestima do outro. Hoje, não. Hoje, os caras olham, pô... Se o Léo pode usar uma air fryer, por que eu não vou poder? Sim. Entendeu? É isso aí. Então, isso é muito bonito. E é um movimento muito louvável e muito, muito útil que o humor está fazendo. Cara, até falando do show, assim, que hoje eu tenho os espetáculos que eu estou fazendo, as apresentações, eu uso o air fryer no palco, né? Até quando eu for a Sapiranga, quero que tu vá lá assistir. Eu faço essa brincadeira da air fryer aqui, tento mostrar pro pessoal que dá para usar em casa, que é bom, fica bom, né, fazer um churrasquinho. Mas eu, como um gaúcho, também tento me inspirar no pessoal mais raiz, e eu termino um show com um texto que eu escrevi, um costado, assim, com violão e tal. Legal. É um baita texto grande, comprido. Eu escrevi todo um texto falando sobre essa diferença dos dois tipos, né, do gaúcho raiz de apartamento, e que não importa se tu é raiz ou apartamento, importa que os dois estão levando adiante a tradição, a cultura, a história. Né, a história. Caramba, tanto faz se tu toma café de Cambona ou na Dulce Gusto, sabe? O importante é que tu tá. E outra, tradição é muito mais tu te aproximar daqueles que te são gratos, que te são importantes, que te são caros. Ou essa madrugada, meu pai acabou de se recuperar de um AVC, sabe? E a gente estava lá, na beira da minha lareira, conversando e tomando sorvete. Tava 5 graus, né? Eu moro na Serra, cara. Sim. Tava 5 graus ontem à noite, a gente tava na beira da lareira tomando sorvete. Mas conversando. Sim. Mantendo esse diálogo. Isso é fundamental. E isso é tradição. Tradição é tu manter o diálogo. É verdade. Porque onde não há essa comunicação, não se mantém as coisas, né? Não se leva adiante as coisas, né? A tua identidade, cara. Pô, se a identidade muda, a identidade nossa física mudou, gente. Ela era de papel, vinha plastificada, depois não podia plastificar, agora mudou de novo, vai mudar para um cartão. Agora é digital. Então, gente, não tem por que não, sabe? Sim. Mas o Mauro, na hora de pintar lá,
ele acelera o processo com um secadorzinho de cabelo, às vezes, para... Qual o problema, gente? Sim. Mudou a essência da pintura? Não. Eu só tô com pressa. Sou ansioso. Eu não quero ficar esperando 2 dias tinta pra secar. É. Então é isso, sabe? É tu tá sempre observando o retrovisor, mas também com o olho para frente, no para-brisa, porque é de lá que vem as coisas, é de lá que vem as inovações, as oportunidades, às vezes até mesmo os problemas, se tu estiver olhando para trás, tu não vai perceber eles chegarem. Sim. E hoje no teu trabalho tu usa muito isso de retratar as coisas, não só a tua visão, mas a visão geral das pessoas, eu acredito, assim, tanto que... É muito legal tu poder... Esse exercício de se colocar no ponto de vista do outro. Empatia é isso. Uhum. Empatia não é eu pegar no meu guarda-roupa a blusa que eu não vou. Não é agora no mês de agosto eu ir doar a bermuda que não me funciona mais, que não me serve mais. Sim. Entendeu? Vai doar o casaco, né? Entendeu? A empatia é isso. É tu te colocar no lugar do outro. E eu busco fazer muito isso no meu trabalho, sabe? Mesmo, por exemplo, agora nessas épocas épocas difíceis que se tem vivido, né? Com todas essas restrições, eu sempre parei para pensar, poxa, se tá ruim para mim, que tô podendo produzir, que tô saudável, que tô com as minhas filhas do meu lado, todas bem, todas saudáveis, com comida no prato. Cara, imagina para quem não tá, imagina para uma instituição, sabe? A gente pega instituições que fazem trabalhos lindos, agora, por exemplo, a de Peito Aberto, que eu acabei de fazer uma live pintando ao vivo para eles, que o quadro vai a leilão agora. E que estão agora, semana passada, veio a notícia que eles estão quase fechando, porque eles não têm mais de onde tirar grana. E não é tirar grana para comer, não, é tirar grana para ajudar o próximo. Sim. Sabe? Ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, eu vou lá, eu paro, eu tiro o meu tempo para me dedicar a retribuir um pouco disso. Porque nós, eu digo nós, tu e tantos outros que a gente conhece, com os quais a gente convive, nós somos privilegiados. Sim. Porque a gente faz o que a gente ama de paixão. Exato. Sabe? Sabe, pensamento... Nossa, estou falando de filosofia. Pensamento estoico. Pensamento estoico diz que o ser humano só é realmente feliz quando ele encontra aquilo a que ele veio. Sim. Sabe? O gato é feliz porque ele não tenta voar, ele não tenta nadar, ele é o gato. Entendeu? Eu hoje faço o que eu sempre sonhei. E eu faço no ritmo que eu sempre sonhei, com a paixão que eu tenho para dedicar 100% a isso. Então, nós somos privilegiados por poder fazer isso e conseguir viver tão bem disso. Sim. Então, a gente tem que devolver um pouquinho, pelo menos, para a sociedade. E essa é uma forma que eu tenho de devolver. Pô, parabéns, cara. Pô, que palavras bonitas e que pensamento bom, legal, que mais pessoas tivessem esse pensamento que tu tem, cara, porque a sociedade seria bem melhor, né, se a gente pudesse todo mundo ajudar, retribuir de alguma forma, né? A gente vê, às vezes, as pessoas acabam trabalhando, né, ou tendo sucesso e não pensando na sociedade, nas pessoas que precisam, né? Mas aí que tá a questão. Antes de ter sucesso, é fundamental tu definir para ti o que é sucesso. Porque para ti, sucesso é uma coisa que talvez não seja para mim, entendeu? Talvez tocar na maior banda do mundo para estádios lotados, sendo venerado, fosse suficiente para mim ou para ti. Por Kurt Cobain, não foi. Sim. Então, define isso. Eu, desde o princípio, tenho definido para mim que sucesso para mim é Maria Clara, a Duda, as minhas filhas, minha mãe, minha namorada, meu pai, olhar e dizer, pô, caramba, que lindo isso que meu filho está fazendo. Isso, para mim, é a definição de sucesso. Sim. E aí, quando eu atingi isso, é isso. É isso. Entendeu? Pô, o aplauso geral, ele é lindo, é delicioso, é bacana. Eu confesso que fico muito constrangido, sabe? Mas tu vê o orgulho no olho dos teus filhos, dos teus pais. Isso não tem preço, isso, né? É sucesso. Isso para mim é sucesso. Que legal, cara. Parabéns. Tô mais fã de ti ainda cada momento que a gente vai falando aqui, cara. Muito legal.
E esse teu sonho, né, que tu teve de um dia poder trabalhar com isso e hoje estar vivendo o teu sonho, né, de estar podendo levar o teu trabalho para muitos lugares, esse teu sonho te levou a conhecer o Museu do Louvre, lá onde tu falou que viu lá as pinturas, né, do Van Gogh e tal, mas as tuas pinturas também ficaram expostas lá, né? Nessa tua frase essa pergunta tem um erro enorme. Tem um erro enorme, Nossa, desculpa. terrível. Diga. Porque eu não tô vivendo o que eu sonhei. Porque Não? eu nunca ousei sonhar isso. Não? Não, de maneira alguma. Eu era... Cara, o meu CPF continua um menino de 14 anos que desenha embaixo da sombra do pé de ipê da minha mãe. Cara, eu nunca imaginei. Nunca imaginou? Eu nunca imaginei conhecer o Louvre. Uhum. Tu chega lá, pela primeira vez, como eu fui em 2019, na condição não de um turista, mas com um crachá de expositora, com uma filha em cada mão, tá? Eu cheguei a ter uma estátua pela qual eu sou absolutamente apaixonado, ela deve ter uns 4.000 anos, que é a Vitória de Samotrácia, e ela fica assim, ó, tu entra por um salão enorme, tem uma escadaria gigantesca, a escadaria vem, a estátua tá aqui em cima, e aí ela abre, a escadaria abre assim e continua subindo. Eu cheguei assim no pé dela, eu parei, eu olhei, e aí eu chorei. Eu chorei segurando uma mão de cada filha minha, sabe? Porque, cara, aquele cara que anda a pé e que ia de... Cara, eu ia com uma bicicleta pra escola a 8 quilômetros, uma bicicleta que escapava correia, entendeu? E por último, eu deixava a bicicleta em casa e ia a pé, porque eu não tinha dinheiro para consertar a bicicleta e nem pro ônibus. Sim, e agora e aí tava tu ter lá. chegado lá, sabe? Tu ter chegado lá e tu tá... Teu quadro tá, sei lá, 50 metros, 100 metros da Mona Lisa, por exemplo. Sabe? Eu nunca tinha sonhado nisso, cara. Sim. Eu nunca tinha ousado sonhar, sabe? Ou tu chegar em... Cara, cheguei em Barcelona lá, o pessoal... Eu já tinha recebido um e-mail da direção do Barcelona. Do time do Barcelona. Da equipe do Barcelona, né? Que eles queriam me receber para me conhecer pessoalmente e tal. Inclusive me pediram um trabalho. Levei, cara, tu dando autógrafo, entendeu? Para um quadro teu que vai estar em exposição no museu do estádio do Barcelona, sabe? É algo incrível de pensar, né? Tu não põe... Isso não poderia sonhar, mas o teu sonho de pintar e trabalhar com isso te levou a isso. Eu achei que eu iria, sei lá, chegar a uma gráfica. E, cara, eu era tão maluco por desenho que no começo dos anos 90, eu sou bem mais velho, né? Eu sou quase 50. Não parece? E lá no final dos 80, começo dos 90, cara, eu tive uma ideia. Poxa, e se eu trabalhasse no jornal, independente de qual função, eu poderia um dia mostrar meus desenhos para alguém e subindo até conseguir ter os meus trabalhos publicados. Eu fui trabalhar de entregador de jornal, entendeu? Porque sim, eu achava que tu achava que ia conseguir. Nossa, cara, tu conseguir trabalhar numa revista pra mim era o máximo que eu conseguia imaginar, assim, sei lá, trabalhar numa agência, trabalhar numa revista, sabe? Então, tu tá, sei lá, cara, descer em Belo Horizonte, sabe? A direção do Mineirão te ligar, diz, poxa, vem aqui, a gente quer que conheça o estádio pra gente tentar, sabe? Caras como Paulo Ricardo te chamarem para trabalhos, como Thiago York, Nando Reis... Não imaginava isso. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir isso. Nossa, jamais na minha vida. Sim. E pra ti, assim, quando tu recebe uma ligação dessas, assim, bate uma emoção, assim, tipo, pô, olha, que legal que tá acontecendo. O CPF, o CNPJ mantém o tom de voz, mantém o profissionalismo, mas o CPF, de vez em quando, chega ou com a namorada ou com a filha, tira o telefone da orelha e faz assim...
acredito, é o Nando Reis aqui. Então é muito maluco, sabe? O Thiago York, nossa, que foi uma febre nacional incrível há uns anos atrás. A gente se conheceu de bobeira, a gente se encontrou no aeroporto e aí começamos a conversar lá e tal. E aí quando ele veio pra cá, ele foi fazer um show, aí me convidou para produzir um material pro show. Aí me disse, vai no show, quero te ver no camarim e tal. Aí eu levei a minha filha mais velha. E aí, assistimos o show, primeira fila e tal, convidados, terminou o show, o produtor veio, vamos pro camarim que ele quer falar contigo. Cara, a gente chegou no camarim, tinha um monte de gente e tal, e a Duda do meu lado batendo o pezinho assim, sabe? Ela, sei lá, tinha uns 18, 17 anos na época. E aí, de repente, aí o Thiago chegou, aí começou a atender o pessoal, e ela, pai. De repente ele me viu, aí ele pediu licença pro pessoal, aí veio pro meu lado, não, que bom te ver e tal, veio e me abraçou. E aí tu vê a tua filha, sabe? Cara, como assim meu pai é amigo dele? É amigo dele. Então, isso é muito maluco, sabe? Tu ter chegado nesses locais. Aí o CPF suplanta o CNPJ e diz que se exploda, e vamos curtir e ver a filha ser feliz. Claro. Mas é muito legal poder proporcionar isso para elas. Sim. Sabe? É muito bacana. E tu falou do Barcelona, tu tem o teu quadro lá, tu tem no Mineirão também. Em São Paulo tu também tem? São Paulo eu tenho no Corinthians. Meu quadro tá logo é um hall de entrada gigantesco, tem uma estátua do Sócrates, meu quadro fica do lado. E aqui no Sul? Flamengo também tenho Palmeiras, aqui no Sul, cara, eu tenho muita coisa pro Grêmio, né? Uhum. Eu tenho um mural gigantesco no CT. Tenho um quadro que hoje está no Museu do Grêmio como acervo permanente, que ele foi selecionado como um dos símbolos da conquista do Tri, da Libertadores, que é a defesa do Marcelo Groy contra o Barcelona de Guayaquil. Então, tu fez uma pintura desse momento? Eu pintei esse momento. Bah. Aquele momento. Eu peguei um framezinho ali onde ele está segurando a bola. Uhum. E depois, conversando com o Groy também, eu disse, cara, fala sério, né? Confessa pra mim. Tipo, abriu os braços e se jogou, né? Ele... Não tem como adivinhar, né? Foi um milésimo de segundo ali, né, cara? Sim. Então, E ele é bacana, cara, tu poder conviver com essa gente toda, com essa diversidade. Sim. Cara, a gente tava falando isso antes de entrar no ar aqui, né? Tipo, tu circula em muitos nichos diferentes, né, cara? Essa diversidade cultural aí eu acho que isso também vai moldando um pouco o teu trabalho, né? Porque tu pega uma referência no futebol, na música, no teatro, personalidades, aí tu vai... Eu acho que isso o teu trabalho vai engrandecendo cada vez. Ele fica muito heterogêneo, né? Isso é o legal, sabe? Uma das coisas que eu sempre digo é que hoje a gente vive em um período, em uma fase onde tudo se resume a um videozinho de 15 segundos que vai durar 24 horas, depois ninguém mais vai ver, ninguém mais vai lembrar. O meu objetivo, o meu trabalho todo, ele baseia-se na contramão disso, sabe? São trabalhos que eu levo horas, dias, porém que eu quero que dure uma eternidade, sabe? Eu tento imaginar, poxa, cara, como é que os netos dos netos da minha filha vão receber aquele trabalho que eu pintei, sabe? Eu acho que deve ser muito doido isso, sabe? Sim. Porque é muito triste. Tem uma frase que diz que o homem morre 2 vezes, né? A primeira quando ele morre e a segunda quando o nome dele é dito pela última vez. Então deve ser muito doido tu poder tentar, eu estou tentando, né? Manter essa segunda questão, essa segunda morte, tentando prorrogar ela o máximo possível, né? Sim. Mas é doido, cara. É lindo tu poder ter essa oportunidade. Por si só, tu ter a oportunidade é lindo. Se tu vai conseguir aproveitar ela e vai ficar mais bacana ainda. É verdade. Eu tenho esse mesmo pensamento de levar do trabalho que eu estou fazendo no meu caso, né, de levar isso para mais... Depois de eu ir embora daqui, desse plano, a gente ter o nome lembrado por pessoas, né? Eu acho estranha essa palavra, plano, né, cara? Porque tem uma coisa que não é plano, não né? É porque plano. é alto, é baixo, é tanto sobe e desce, né?
Nesse platô aqui, como é que é? Na estrada chamam de costeleta, né? Enfim, nesse ambiente que a gente vive, nessa terra aqui, manter, né? Porque uma coisa que leva realmente ao nome, né? O teu nome ser lembrado por algum motivo, tu conseguir... Essa é uma das sementes que eu acho que todo ser humano tenta, de alguma forma, isso. Eu acho que com o teu trabalho tu tá conseguindo perpetuar a tua... Eu quero seguir tentando isso. Eu também. Estamos aí fazendo a mesma coisa. Porque é muito bonito. Tanto que eu chego a achar injusto chamar isso de trabalho, né? Eu acho que é muito mais... É arte, mas também é ofício, mas também é arte, mas também é ofício. Então a gente fica nessa balança ali entre arte e ofício, né? Sim. Mas é o trabalho porque é o que mantém, né? É o que mantém, mas ao mesmo tempo é arte porque tu tá fazendo o que te inspira. Então é uma dualidade bacana isso. Sim. Dá uns papos psicológicos muito doidos. A base de água sem gás. Eu não sei, tu gosta com gás, eu tô sem Não, gás. não é sem gás e também não bebo nada de álcool. Eu nunca bebi nada de álcool. Sério, meu? Cara, eu sou um dos raros artistas plásticos que nunca experimentou. Eu nunca experimentei cerveja no Réveillon. Cerveja não, é champanhe, né? Champanhe. Nunca experimentei vinho, nunca experimentei nada. Foi só Não precisei. Nunca tomou álcool? Nunca experimentei. Poxa vida, que é uma das raras pessoas que eu conheço que nunca... E engraçado é que nunca foi nada de dogma, de questões religiosas ou de problemas de saúde. Eu era aquele cara... Eu sou uma vitória da improbabilidade, né? Porque na época de escola, cara, eu era o da última fila, o que não abria a boca, o que ficava sempre quieto, que não era da turma, da rua... Uhum. Sabe? Meu irmão super popular sempre e tal, e eu não, eu era sempre reservado. Esse vizinho com quem eu tomo café há 15 anos, ele mora na frente da minha casa, da casa da minha mãe, desde a minha adolescência. E ele me conta que durante, sei lá, 1 ano, ele achou que a minha mãe só tinha um filho, que era o meu irmão. Que tu não aparecia. Eu não aparecia, ficava basicamente lá lendo, desenhando e tal. Então, E aí eu acho que eu passei esse período... são esses períodos de descoberta, de experimentar cigarro pela primeira vez, alguns experimentar drogas, ou então beber. E como eu era sozinho, eu e meus livros e os cadernos de desenho, eu acho que eu pulei esse período aí e acabei não tendo a curiosidade. E daí depois de velho não tem necessidade. E dizem que é legal porque acaba... aumentando a criatividade, mas felizmente não estou precisando atualmente de nada que aumente a criatividade. Tu tem bastante criatividade sem usar artifícios e... Pô, não tem incentivo maior para criar do que os boletos pendurados na geladeira, né? No meu caso, as dívidas que eu tenho que pagar. Eu preciso trabalhar. Os boletinhos. Olha os boletos lá na porta da geladeira, já que vem a inspiração. Tchê, mas deixa eu te perguntar, tu trouxe teu material aqui, tu teria como dar uma demonstração do teu traço, do teu desenho? Vamos produzir. Vamos produzir que é divertido. Eu quero mostrar pro povo como é que é o teu desenho, se der, já fica legal. Vamos sim. Então tá. Produção, como é que nós fazemos? Ele morreu lá, eu acho, do lado de lá. Apareceu. Dormiu com a minha conversa. A ideia dele era fazer uma pose com air fryer, tipo... eu quero fazer o laçador, sabe? Aquela pose do laçador. Ah, tá. E aí... Acho que a gente grava isso separado. Bota num depois. speed paint ali depois, fica bem bacana. Dá um puta corte também. Mas daí desenha aqui, como é que faz? Eu trouxe cavalete. Aí de repente a gente inverte, bota uma posição aqui, a gente vê. De repente a gente já grava o... Porque eu acho que o podcast já deu mais de 1 hora já, né? Já tem um pouquinho mais de 1 hora. Mas Tu tem mais alguma coisa que tu quer falar antes da gente fazer? Senão a gente pode conversar. Tô à vontade, hein? Eu tô por ti. Eu tô me divertindo, batendo papo. Às vezes eu nem lembro que tem câmera, que eu tô... Isso que é o bom, que a conversa tão indo que tu não lembra, né? Daí não sei. Eu acho que de repente tu pode chamar que vai fazer a função, que vai fazer a pintura, e aí depois a gente faz um encerramento mostrando ela pronta.
Tá? Pode ser, né? Então tá, daí eu olho pra lá e digo, então, pessoal, agora a gente vai fazer, então, aqui, o Mauro vai pegar ali um material, a gente vai Se fazer... tu quiser, eu também trouxe um sketchbook, se tu quiser misturar... Eu trouxe um caderninho de desenho ali com uns rascunhos, se tu quiser botar junto ali, tem uns legal, uns bons trabalhos. Aí pra, tipo... De repente, quando a gente voltar daí pra mostrar... Não, que eu digo esse, o do caderno, tipo, às vezes dá pra botar o áudio em off, o áudio da conversa em off e mostrar uma ceninha ou outra ali. Sim, que pode ser, é bacana, é bem visual. Você daí. pode pegar na mão, daí na câmera. O que pode ser na mão na câmera. Tá, como é que eu anuncio então? Diz, ó, pessoal, então agora a gente vai... Agora vamos fazer o homem trabalhar. Tá. Ele vai pegar um material ali e vai fazer um desenho meu, então. E até chamar, e até dizer, pô, dia 29, vamos estar lá em Sapiranga também, e eu, de repente, vou fazer uma participação, a gente mete alguma coisa junto lá. Pode ser. Daí junto o teu público com o meu, né? Sim, sim. Que lá é bem forte, tem muito trabalho, muito. Tem agora. bastante gente que... agora, né? Depois da quarentena eles lembraram que existia. Que existia. Né? Já vão fazer esse porque... Esse episódio sai dia 28, vai sair um dia antes. Tá assistindo dia 28, então tá. Tá, então tá. Na central lá, né? Gauchada, então agora a gente vai começar aqui um processo aqui de criação do Mauro, que ele vai pegar um material e ele disse que vai fazer uma pintura do gauchão de apartamento. Vamos fazer um gauchão à la Mona Lisa. Vamos ver o que vai sair desse desenho aí. Ele vai, não sei se vai ficar que nem a Mona Lisa ali, né? Mas, enfim, ele vai fazer uma ilustração, uma grande honra aqui. Pô, sem palavras, querer fazer uma ilustração do gauchão de apartamento, né? O Mauro fazer pra gente aqui. Lembrando que, se tu tá assistindo o programa no dia 28, esse programa aqui tá saindo no dia 28 agora de julho. Amanhã, dia 29, a gente vai estar em Sapiranga fazendo a apresentação do gauchão de apartamento lá em Sapiranga, no Centro Municipal de Cultura Lúcio Fleck. O Mauro vai estar lá com a gente. É isso? É isso aí, vamos estar lá brincando vai junto. estar lá junto conosco, lá, participando do show lá. Então, tu que é de Sapiranga, vai dar uma banda lá, dar umas risadas e acompanhar o trabalho desse baita artista que lá na cidade é bem conhecido, né? Tipo, o pessoal te conhece bastante lá. Impressionante. Que momento! Então é isso aí. Agora a gente vai para o momento da ilustração do Mauro, aí que ele vai fazer aqui, e depois a gente vai mostrando como é que ficou. Gauchada, então, vocês acompanharam aí o processo aqui do Mauro Villarreal fazendo o desenho do gauchão de apartamento numa pose ali em cima da air fryer, Heróica. Né? Heróica, né? Segurando a cuia de porcelana. E momento. Quase um laçador made in JBL. Eu não sei se o pessoal pegou ali, posso dar uma olhada? Olha aqui, ó, pessoal, como é que ficou o desenho aqui, ó, do gauchão. Aqui. Aí, tá bonito? Olha aí, que desenho bonito. Aí, pegou bem a essência do gauchão de apartamento. Com orgulho, em cima do pé na air fryer ali, falando e a cuia de porcelana na mão. Mauro, pô, sem palavras, meu amigo. Obrigado. Top demais. Vou enquadrar isso aqui, vou botar de recordação aqui. É uma grande brincadeira para registrar esse momento e principalmente para homenagear alguém que, mesmo que a imensa maioria dos gaúchos diga que não, um cara que representa a imensa maioria dos gaudérios de apartamento. Aí, que momento, Mauro. Obrigado. Estamos representando essa gauchada, mesmo que eles não se assumam, mesmo né? que ele não admitam. Não admite, não sou, não uso air fryer e tal. Usa assim. Vai ver no verão, toma cerveja no copo Stanley, né? Essas coisas que nem tu botou aqui a térmica da Stanley. Mauro, a gente deixou aqui as redes sociais, mas queria te pedir para falar pro pessoal aqui. Fica o convite.
pessoal que acompanha o meu trabalho também acompanhar o trabalho do Léo e o teu pessoal me acompanhar, porque é muito mais gente, né, do que o teu, não, mas a gente tá junto. Ó, quem segue lá o Léo, @Léo Gauchão de Apartamento, também tem que seguir @Mauro_Vila Real. Então segue lá, tia, tá me seguindo, segue o Mauro também nas redes sociais, acompanha esse belíssimo trabalho que o Mauro faz aí pelo mundo, né, que é um artista nosso, gaúcho aqui, e que está levando aí para o mundo inteiro as pinturas, os desenhos dele, né? Como a gente falou aqui no programa, já desenhou a Michelle Obama, já teve exposição no Museu do Louvre, já fez... Para resumir assim, ó, um dos quadros que eu levei pro Louvre era um menino usando a camiseta 15 do Falcão de 82, usando quichute e empinando pipa com aquele carretelzinho de linha que o pessoal aqui das fábricas de sapato do Vale dos Sinos usa. Levando um pouco da essência da gente aqui lá pra Europa. Levando a essência do gaúcho lá pra Europa. Que momento. Que imagem bonita essa aí, tio. Depois eu quero ver esse desenho aí. Que pintura bacana. Gauchada, esse foi mais um episódio e hoje sensacional, com direito a desenho do Gauchão de Apartamento aqui ao vivo, desse baita artista. Segue o Mauro nas redes sociais aí, deixa o teu comentário aí nos comentários do Facebook, do YouTube, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Se tu tá escutando em áudio, compartilha o áudio também, né, com o pessoal para escutar, e segue lá o trabalho do Mauro, com certeza tu vai achar top demais o trabalho que esse gaúcho aqui, que representa todos nós aí, leva pro mundo. Segue ele lá. Feito, Carreto Gauchada, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.